Havia um cheiro específico que impregnava as roupas de Ismael quando ele voltava para casa nas últimas semanas. Não era perfume de outra mulher, pelo menos não ainda naquele estágio inicial do inferno que minha vida se tornara. Era o cheiro de cebola refogada, alho excessivo e aquele tempero industrializado que a senhora Margarida, minha sogra, usava como se fosse água benta. Aquele odor, que antes representava apenas os almoços de domingo obrigatórios e torturantes, transformou-se no perfume do meu isolamento. Eu sabia, assim que ele girava a chave na fechadura, que ele estava de barriga cheia e coração vazio para mim. Ele chegava saciado, enquanto eu, do outro lado da sala, aprendia a digerir o silêncio e a fome emocional que eles, mãe e filho, haviam decidido me servir como prato principal. O nosso apartamento, localizado em um bairro antigo e charmoso da cidade, sempre fora o meu refúgio. Eu trabalhava em casa como tradutora técnica de manuais de engenharia e patentes, uma profissão solitária, minuciosa, que exigia silêncio e concentração, algo que Ismael sempre desprezou. Para ele, homem que batia ponto em um escritório corporativo mediano e vivia de aparências, o fato de eu não sair de casa de terninho e salto alto significava que eu brincava de trabalhar. Durante 5 anos, mantivemos uma dinâmica que eu acreditava ser de parceria. Eu cuidava de todas as despesas variáveis, da comida, da manutenção, enquanto Ismael ficava responsável pelo aluguel e pelas contas de consumo fixas. Parecia justo. Parecia equilibrado. Até que a senhora Margarida, uma viúva cuja única ocupação era dissecar a vida alheia e idolatrar o filho como se ele fosse um deus na terra, decidiu que eu estava confortável demais. Lembro-me exatamente do domingo em que a sentença foi decretada. Estávamos na sala de estar da casa dela, um ambiente abafado, decorado com móveis pesados de madeira escura e cortinas de veludo que pareciam sugar a luz do sol. Margarida serviu o café, batendo a xícara no pires com uma força desnecessária, e olhou para mim com aquele sorriso que não chegava aos olhos, um esgar que lembrava uma cobra prestes a dar o bote. Ela começou o discurso de forma mansa, a voz aveludada escondendo o veneno. Ela comentou, olhando para Ismael e ignorando minha presença, que os tempos estavam difíceis. Disse que um homem de futuro, como o filho dela, precisava construir patrimônio e não podia carregar pesos mortos nas costas. A expressão peso morto pairou no ar, densa e tóxica. Eu sabia que ela falava de mim. Ela continuou, argumentando que mulheres modernas deveriam saber o valor do dinheiro e que, pelo que ela observava, eu vivia uma vida de rainha às custas do suor do pobre menino dela. Ismael, como a marionete perfeita que sempre fora, apenas assentiu. Ele não me defendeu. Ele não disse que eu pagava todo o supermercado, que eu comprava as roupas dele, que eu pagava o plano de saúde de ambos. Ele apenas concordou com a cabeça, com a boca suja de bolo de fubá, absorvendo cada palavra da mãe como se fosse uma lei divina. Naquele momento, percebi que meu marido não existia. O que existia à minha frente era uma extensão da vontade daquela mulher amarga. A mudança foi implementada na segunda-feira seguinte, com uma frieza burocrática que me deixou atordoada. Ismael chegou do trabalho, sentou-se à mesa da cozinha, onde eu havia preparado um jantar simples, um risoto de limão siciliano que ele costumava adorar, e empurrou o prato para o lado. Ele retirou do bolso um papel dobrado, uma espécie de planilha feita à mão, com a letra trêmula que eu reconheci ser de Margarida, mas com anotações dele por cima. Sem me olhar nos olhos, ele anunciou as novas regras. Ele disse, com uma voz monocórdica, que a partir daquele dia, nossas finanças seriam totalmente separadas. Ele alegou que, segundo os conselhos sábios da mãe, ele estava gastando muito com a casa, e que eu, por trabalhar em home office, consumia mais recursos do que ele. Portanto, ele decretou que não pagaria mais por nada que fosse de consumo comum. Nada de mercado, nada de produtos de limpeza, nada de itens de higiene pessoal que eu usasse. Mas o golpe final, aquele que fez meu estômago revirar, veio em seguida. Ele informou, como quem comenta sobre a previsão do tempo, que para economizar ainda mais e garantir o futuro dele, note que ele disse dele,
e não nosso. Ele passaria a jantar todas as noites na casa da mãe. Disse que a senhora Margarida havia se oferecido gentilmente para alimentá-lo, garantindo que ele comesse comida de verdade, nutritiva e feita com amor, insinuando que o que eu cozinhava era lixo. Eu tentei argumentar. Tentei mostrar a lógica falha daquele raciocínio, lembrando-o de que o custo de deslocamento até a casa da mãe seria quase o mesmo de dividir uma refeição comigo. Mas ele levantou a mão, num gesto de pare, e disse que a decisão estava tomada. Ele repetiu as palavras da mãe, dizendo que eu precisava aprender a ser independente e a sentir o peso da responsabilidade. Disse que eu era uma mulher mimada e que aquela medida era educativa. Os dias que se seguiram foram um teste de resistência psicológica. Ismael cumpriu a promessa, ou a ameaça, à risca. Ele chegava do trabalho, tomava banho, vestia uma roupa confortável e saía para a casa da mãe, que ficava a apenas 4 quarteirões dali. Voltava 2 horas depois, cheirando a alho e satisfação, e ia direto para o quarto, trancando-se no mundo dele, no celular, trocando mensagens que ele escondia sempre que eu entrava no cômodo. A casa tornou-se um campo de batalha silencioso. A geladeira, antes farta, começou a esvaziar. Como forma de protesto silencioso, e também porque minha renda era flutuante e eu precisava me precaver, parei de comprar as coisas que ele gostava. Acabou o queijo caro, acabou o vinho, acabaram os iogurtes proteicos. Eu passei a comprar apenas o estritamente necessário para minha sobrevivência: ovos, pão, legumes da estação. Ele percebeu, é claro. E as agressões verbais começaram a escalar. Numa noite de terça-feira, ele abriu a geladeira em busca de água gelada e viu as prateleiras quase vazias. Ele riu, um som seco e desprovido de humor. Comentou, alto o suficiente para que eu ouvisse da sala, que a casa estava começando a refletir quem eu era por dentro. Vazia e sem graça. Disse que era por isso que ele preferia a casa da mãe, onde havia fartura, calor humano e gente que sabia tratar um homem como ele merecia. Aquilo doeu, mas eu não chorei. Eu havia decidido, na primeira noite em que ele saiu para jantar fora, que não derramaria uma lágrima por Ismael. A tristeza estava dando lugar a algo mais frio, mais duro e, curiosamente, mais útil: o ódio calculado. No fim de semana seguinte, a senhora Margarida apareceu no nosso apartamento sem avisar. Ela tinha a chave, algo que Ismael concedera sem meu consentimento meses antes. Ela entrou como se fosse a proprietária, passando o dedo sobre os móveis para verificar a poeira. Eu estava trabalhando na tradução de um contrato farmacêutico complexo, com prazos apertados, cercada de dicionários e papéis. Ela parou à porta do meu escritório improvisado e soltou um suspiro teatral. Comentou que não entendia como alguém podia chamar aquilo de trabalho. Disse que ficar sentada o dia todo na frente de uma tela era coisa de gente preguiçosa, de gente que não tinha coragem de enfrentar o mundo real. Olhou para mim, de cima a baixo, e disse que eu estava acabada. Falou que meu cabelo estava sem vida, que minha pele estava cinzenta e que, se eu continuasse assim, não poderia culpar Ismael se ele procurasse alegria fora de casa. A insinuação foi clara. Alegria fora de casa. Eu respirei fundo, contei até 10 em 3 idiomas diferentes e respondi com a voz mais calma que consegui reunir. Disse apenas que estava ocupada e que precisava entregar aquele projeto para pagar as contas que o filho dela havia decidido ignorar. A menção ao dinheiro fez a máscara dela cair por um segundo. Os olhos dela estreitaram-se. Ela retrucou, com a voz sibilante, que eu deveria agradecer a Deus por ter um marido que me permitia viver sob um teto, já que, segundo ela, sem Ismael eu estaria na sarjeta. Ela afirmou que o aluguel daquele apartamento era caro e que eu não tinha noção do sacrifício que o filho dela fazia para manter essa mordomia para mim. Foi nessa frase que algo estalou na minha mente. O aluguel daquele apartamento. Havia uma discrepância ali. Ismael sempre foi muito reservado sobre as negociações do aluguel. Ele dizia que tratava diretamente com o proprietário, um senhor idoso que não gostava de imobiliárias. Eu nunca vira um contrato, nunca vira um recibo. Eu apenas transferia minha parte das despesas para a conta de Ismael.
antes da separação de orçamento. E ele dizia que pagava tudo. Naquela noite, enquanto Ismael estava no banho, fiz algo que nunca havia feito em 7 anos de relacionamento. Peguei o celular dele, que ele havia deixado descuidadamente carregando na cozinha enquanto buscava uma toalha. Eu não sabia a senha, mas sabia o padrão de desenho, pois o vira desbloquear centenas de vezes. Meus dedos tremiam, não de medo, mas de adrenalina. Entrei no aplicativo de mensagens. A primeira conversa fixada não era comigo, era com mãe. A segunda, porém, tinha um nome que eu desconhecia. Vanessa, RH. Abri a conversa com a mãe primeiro. O estômago revirou. Eram dezenas de mensagens de áudio e texto, onde eles me dissecavam. Margarida chamava-me de a encostada, a sanguessuga. Ismael respondia com emojis de risada e concordava. Havia uma mensagem específica, enviada 2 dias antes, onde Margarida dizia: Aguenta firme, filho. Mais uns meses apertando o cerco e ela pede para sair. Aí a gente traz a Vanessa para o lugar que é dela por direito. Vanessa. A tal do RH. Saí da conversa da mãe e entrei na de Vanessa. Não era uma colega de trabalho. As fotos trocadas não deixavam dúvidas. Eram íntimas, explícitas e cruéis. Vanessa era mais jovem, vistosa, o tipo de mulher que Margarida aprovaria. Vaidosa, fútil e, aparentemente, com um cargo administrativo que a sogra considerava trabalho de verdade. Mas o que me chamou a atenção não foram as fotos, e sim os planos. Eles falavam sobre o nosso apartamento. Vanessa perguntava: Quando a bruxa vai sair? Já quero começar a decorar o quarto do bebê. Bebê. Ismael, que sempre me disse que não queria filhos porque não tínhamos estabilidade financeira, estava planejando um filho com a amante. E pior, planejava colocá-la dentro da minha casa. Tranquei o celular e o coloquei exatamente onde estava. O coração batia tão forte que eu podia ouvi-lo nos meus ouvidos. A dor da traição foi aguda, como uma facada, mas durou pouco. O que veio depois foi a clareza gelada de quem vê o inimigo no campo de batalha. Eles queriam que eu saísse. Eles queriam me expulsar pelo cansaço, pela humilhação financeira, pela fome. Eles queriam o apartamento. Mas havia um detalhe que eles ignoravam. Um detalhe crucial sobre a minha vida, sobre o meu passado e sobre como eu geria meus recursos, que eu mantive em segredo não por maldade, mas por prudência. Uma prudência herdada do meu avô, um homem que não confiava nem na própria sombra. Nos dias seguintes, mudei minha tática. Parei de reclamar. Parei de demonstrar tristeza. Quando Ismael saía para jantar na mãe, eu desejava bom apetite com um sorriso leve. Quando Margarida ligava para destilar veneno, eu concordava com tudo. A senhora tem razão, dona Margarida. Eu preciso me esforçar mais. A senhora é uma sábia. Isso os desestabilizou. Eles esperavam choro, esperavam brigas, esperavam que eu fizesse as malas e fosse embora para a casa dos meus pais no interior. Ao invés disso, eu fiquei. E comecei a minha própria operação de guerra. Enquanto eles achavam que eu estava sendo domada, eu estava investigando. Fui ao cartório de registro de imóveis. Precisava ter certeza de uma suspeita antiga. O prédio onde morávamos era antigo, de um único dono, aquele tal senhor que Ismael dizia conhecer. Descobri que o prédio, com todos os seus 12 apartamentos, havia sido colocado à venda há 6 meses, após o falecimento do proprietário. O espólio estava liquidando os bens. E Ismael, o grande gestor financeiro, o homem de futuro da mamãe, não sabia de nada disso. Ele continuava depositando o aluguel em uma conta que eu suspeitava estar inativa ou sendo gerida por um inventariante desatento. Ou pior, ele não estava pagando nada e guardando o dinheiro para gastar com Vanessa. Fiz uma segunda descoberta, ainda mais interessante. As contas de consumo, luz, água, condomínio, estavam todas atrasadas. As notificações chegavam por e-mail, num endereço que Ismael criou apenas para a casa, ao qual eu consegui acesso através do computador dele, que ele deixava logado. Ele estava embolsando o dinheiro das contas há 3 meses. O orçamento separado não era para economizar, era para desviar fundos para a vida dupla dele.
Ele estava criando uma dívida gigantesca em meu nome, já que o contrato de locação original, o antigo, tinha meu nome como fiadora solidária. Eles estavam montando uma armadilha para me deixar endividada, despejada e solteira, enquanto ele sairia limpo para os braços da amante. Foi numa quinta-feira chuvosa que a oportunidade de ouro caiu no meu colo. Recebi um e-mail de um escritório de advocacia que representava o espólio do antigo dono do prédio. Eles informavam que o prédio seria leiloado ou vendido em lote único para quitar dívidas do inventário. O valor era alto, mas o prédio era velho e precisava de reformas, o que baixava o preço de mercado. Eu olhei para o saldo da minha conta bancária. Não a conta que Ismael conhecia, onde eu depositava os ganhos mensais das traduções, mas a conta de investimentos, aquela onde eu guardara cada centavo de uma herança que recebi da minha avó materna, 5 anos antes, e que eu jamais toquei. Ismael sabia que minha avó tinha morrido, mas achava que ela deixara apenas dívidas e bibelôs velhos. Ele nunca se interessou em perguntar, e eu nunca fiz questão de contar. O valor que eu tinha era suficiente para dar uma entrada robusta e financiar o restante. Ou, se eu liquidasse alguns ativos de longo prazo, poderia fazer uma oferta à vista agressiva. Eu não comprei apenas o nosso apartamento. Eu fiz uma proposta pelo prédio inteiro. O processo demorou 2 semanas. 2 semanas em que aguentei Ismael chegando tarde, cheirando a outra mulher e a comida da mãe. 2 semanas ouvindo Margarida dizer que eu estava gorda, que eu era feia, que eu não merecia o ar que respirava. Você viu como a vizinha do 302 se veste bem? Ismael comentou certa noite, referindo-se a uma mulher imaginária, apenas para me diminuir. Ela sim parece mulher de sucesso. Você, com esse moletom velho, parece uma mendiga. É o que eu posso comprar com o que sobra, querido, respondi, sem tirar os olhos do livro que eu fingia ler. Se trabalhasse de verdade, poderia comprar coisa melhor. Ele retrucou, rindo. Mas não se preocupe. Em breve as coisas vão mudar por aqui. Muito em breve. Ele não sabia o quanto estava certo. A escritura definitiva foi assinada numa manhã de sexta-feira. Eu agora era a proprietária legal do edifício Laranjeiras. Eu era a dona do teto sobre a cabeça de Ismael. Eu era a dona do chão, onde Margarida pisava com tanto desdém quando vinha me visitar. Mas eu não contei nada. Guardei o documento num cofre que aluguei no banco. Esperei. Eu precisava que ele desse o passo final. Eu precisava que ele tentasse me destruir completamente para que minha resposta fosse moralmente justificada e devastadora. A chance veio 3 dias depois, no final do mês. Era o dia de pagar o aluguel. Ismael chegou em casa mais cedo. Ele estava nervoso, agitado. Margarida veio junto, o que era incomum para uma segunda-feira à noite. Eles entraram com ares de tribunal da Santa Inquisição. Sentaram-se no sofá e Ismael me chamou. Eu estava na cozinha, terminando de lavar a louça do meu jantar solitário. Sequei as mãos e fui até a sala. Margarida me olhou com um sorriso vitorioso, segurando a bolsa com força no colo. Marcela, precisamos conversar sério, começou Ismael. Ele tentava parecer imponente, mas eu via o suor na testa dele. Diga, Ismael. As coisas não estão dando certo financeiramente, mentiu ele. A minha mãe e eu analisamos as contas. Você não está contribuindo como deveria. O peso está todo sobre mim. Margarida interveio. É uma vergonha, minha filha. Um homem desse porte, tendo que carregar uma mulher feita nas costas. Então, continuou Ismael, ganhando confiança com o apoio da mãe, eu decidi que a divisão das despesas vai mudar. O aluguel vence amanhã. O valor foi reajustado pelo proprietário. E como você usa o apartamento o dia todo para o seu hobby, nada mais justo que você pague a maior parte. Ele tirou um papel do bolso. Um boleto falso, grosseiramente montado, com um valor exorbitante, quase o triplo do que pagávamos. Você pagou o aluguel? Ele perguntou, com um tom de desafio, como se soubesse que eu não teria o dinheiro. A estratégia era clara: me humilhar, provar minha incompetência e usar isso como alavanca para me expulsar ou me forçar a aceitar qualquer condição, talvez até trazer a tal Vanessa para dividir despesas. Eu olhei para o boleto falso na mão dele.
Olhei para a cara de satisfação sádica da senhora Margarida. E então, senti uma calma absoluta. Caminhei até a estante onde ficava a minha bolsa. Abri o fecho lentamente. O silêncio na sala era absoluto, quebrado apenas pela respiração pesada da minha sogra. Retirei de lá um envelope pardo, lacrado. Não era dinheiro. Eram documentos. Eram notificações. Voltei-me para eles. Curioso você perguntar isso, Ismael. Eu disse, minha voz firme, sem tremer uma única sílaba. Na verdade, eu estava esperando vocês chegarem para resolvermos exatamente essa questão da moradia. Estendi o envelope na direção dele. Ele hesitou, confuso com a minha tranquilidade. Margarida esticou o pescoço, curiosa e desconfiada. O que é isso? Ele perguntou, pegando o envelope com desdém. A resposta para a sua pergunta, eu disse. E a solução definitiva para o nosso problema financeiro. Ele abriu o lacre. Puxou as folhas timbradas. Seus olhos correram pelas primeiras linhas. Eu vi o momento exato em que o cérebro dele processou a informação. O sangue drenou de seu rosto num instante, deixando-o branco como a parede atrás dele. A boca se abriu, mas nenhum som saiu. As mãos começaram a tremer tanto que o papel fez um barulho de farfalhar seco no ar parado da sala. Margarida, percebendo o pânico do filho, arrancou os papéis da mão dele. O que é isso, menino? Fala! Ela gritou, lendo o cabeçalho. O silêncio que se seguiu à leitura do documento não foi de arrependimento, mas de uma incredulidade estúpida. A senhora Margarida segurava na escritura com as pontas dos dedos, como se o papel estivesse contaminado por uma doença contagiosa. Seus olhos, pequenos e encovados, corriam das linhas datilografadas para o meu rosto, buscando algum sinal de que aquilo fosse uma brincadeira de mau gosto. Mas não havia sorriso no meu rosto, apenas a serenidade gélida de quem detém o controle. Quando a realidade finalmente perfurou a bolha de arrogância em que eles viviam, a reação não foi o medo, mas a fúria. Margarida jogou o envelope sobre a mesa de centro, derrubando um vaso decorativo que se estilhaçou no chão. O som da cerâmica quebrando foi o gatilho. Ela começou a gritar, a voz estridente ecoando pelas paredes que agora me pertenciam. Ela me acusou de ser uma ladra, uma golpista sorrateira. Perguntou aos berros de onde uma desqualificada como eu, que passava o dia brincando no computador, teria tirado dinheiro para comprar um prédio inteiro. Ismael, recuperando a cor no rosto, apenas para ficar vermelho de raiva, juntou-se ao coro. Ele não questionou a veracidade do documento. Ele questionou a minha moralidade. Ele disse que eu havia agido pelas costas dele, que eu havia traído a confiança do casamento ao tomar decisões financeiras daquela magnitude sem consultá-lo. A ironia daquela acusação era tão densa que eu quase senti vontade de rir. O homem que mantinha um orçamento separado, que escondia o dinheiro das contas e que planejava colocar a amante dentro da nossa casa, estava agora me dando uma palestra sobre confiança conjugal. Eu deixei que eles descarregassem todo o veneno. Fiquei ali, parada, observando-os como uma cientista observa ratos em um labirinto sem saída. Eles falavam sobre direitos, sobre como metade daquilo era de Ismael, sobre como eu não podia fazer aquilo com a família. Quando eles finalmente pararam para respirar, ofegantes e com os rostos distorcidos pelo ódio, eu falei. Minha voz saiu baixa, obrigando-os a se calarem para ouvir. Expliquei, com a didática de quem ensina uma criança, que o regime do nosso casamento era o de comunhão parcial de bens. Lembrei a Ismael que, pela lei, bens adquiridos com valores provenientes de herança ou doação, com cláusula de incomunicabilidade, algo que minha avó, em sua infinita sabedoria e desconfiança dos homens, havia garantido em testamento, não se comunicavam. O dinheiro era meu. O prédio era meu. E a partir daquele momento, a dinâmica daquela casa mudaria radicalmente. Ismael tentou avançar na minha direção, o dedo em riste, mas eu não recuei 1 milímetro. Apenas informei que, como proprietária do imóvel, eu tinha o direito legal de solicitar a desocupação imediata de qualquer inquilino inadimplente ou indesejado. E que, tecnicamente, ele não era mais meu marido ali dentro. Ele era um ocupante precário.
A menção à palavra despejo fez Margarida engolir em seco. Ela sabia o que aquilo significava. Significava escândalo. Significava que o filho de ouro dela seria exposto como um homem que vivia de favor na casa da mulher que eles desprezavam. Os dias seguintes foram um estudo antropológico sobre a hipocrisia humana. Ismael não saiu de casa. Ele não tinha para onde ir, pois o salário dele, como eu viria a confirmar, estava todo comprometido com os luxos da tal Vanessa e com dívidas de jogo que ele contraíra para manter as aparências de homem rico diante dos amigos. Mas a postura dele mudou. A agressividade explícita deu lugar a uma agressividade passiva, muito mais insidiosa. Ele tentou, de forma patética, reverter o jogo através da sedução barata. Começou a me chamar de amor novamente. Tentou me abraçar na cozinha. Elogiou minha comida. A mesma comida que dias antes ele dizia ser lixo. Era repulsivo. Cada toque dele me causava náuseas. Mas eu permiti que ele continuasse o teatro por um tempo. Eu queria ver até onde a dignidade dele podia descer. No entanto, a senhora Margarida não conseguia fingir. O ódio dela era visceral. Ela continuava vindo ao apartamento, mas agora entrava pisando em ovos, olhando para as paredes como se elas fossem cair sobre a cabeça dela. E, em cada oportunidade, ela soltava suas farpas. Dizia que dinheiro não comprava classe, que eu podia ser a dona do prédio, mas continuava sendo uma caipira sem berço. Ela fazia questão de sujar o chão que eu acabara de limpar, de deixar a louça suja na pia. Pequenos atos de rebeldia de quem sabe que perdeu a guerra, mas quer irritar o vencedor. Foi numa quarta-feira que decidi apertar o torniquete. Ismael chegou do trabalho, novamente com aquele cheiro de perfume barato misturado ao odor da casa da mãe. Ele se sentou no sofá e ligou a televisão no volume máximo, como sempre fazia. Desliguei a televisão. Fiquei parada na frente dele, com uma prancheta na mão. Ele bufou, perguntando o que eu queria, já com o tom de impaciência voltando à voz. Eu lhe entreguei uma folha. Não era um boleto falso como o que ele tentara me dar. Era uma notificação extrajudicial real, redigida pelo advogado do espólio que agora trabalhava para mim. O documento listava todos os meses de aluguel não pagos, todas as cotas de condomínio desviadas e as contas de luz e água atrasadas. O valor total era astronômico. Embaixo, havia um termo de confissão de dívida e uma proposta de parcelamento que consumiria 80% do salário dele pelos próximos 5 anos. Ele leu, as mãos tremendo. Disse que eu estava louca, que ele não assinaria aquilo. Gritou que eu era sua esposa e que tinha o dever de ajudá-lo. Eu respondi que ele, como meu marido, tinha o dever de não me roubar. E que aquilo não era um pedido de ajuda. Era uma cobrança formal. Se ele não assinasse e começasse a pagar, eu executaria a dívida judicialmente e o despejaria em 24 horas. Ele assinou. Assinou com ódio, rasgando o papel com a força da caneta, murmurando pragas contra mim. Mas assinou. Naquele momento, ele se tornou meu funcionário. Ele trabalhava para me pagar. Pattern Interrupt. A entrada da amante. Eu achava que tinha o controle total, até que a variável Vanessa decidiu se apresentar fisicamente. Era um sábado à tarde. Eu estava no hall do prédio, discutindo com um empreiteiro sobre a reforma da fachada. Agora que o prédio era meu, eu pretendia valorizá-lo. O interfone tocou no meu apartamento, mas como eu estava lá embaixo, atendi na portaria. Uma voz feminina, melosa e arrogante, pediu para falar com Ismael. Ela disse ser amiga pessoal e que precisava subir, pois tinha uma surpresa para ele. Meu coração acelerou, não de ciúmes, mas de oportunidade. Eu autorizei a subida. Esperei no hall. Quando o elevador se abriu, saiu de lá uma mulher que parecia uma caricatura de revista de moda. Vanessa era alta, excessivamente maquiada para uma tarde de sábado, carregando sacolas de grife. Ela passou por mim sem me olhar, indo direto para a porta do meu apartamento, que ficava no térreo, uma peculiaridade do prédio antigo. Eu a segui. Ela tocou a campainha insistentemente. Ismael abriu a porta. Ele estava de pijama, com a cara amassada de quem dormiu até tarde.
Quando ele viu Vanessa, os olhos dele quase saltaram das órbitas. O pânico foi instantâneo. Ele tentou fechar a porta, mas ela já tinha colocado o pé, rindo, achando que ele estava brincando. Surpresa, amor! Ela gritou, empurrando a porta e entrando. A sua mãe disse que você estava meio triste, então vim te animar. E trouxe o projeto do quarto do bebê que a gente falou. Eu entrei logo atrás. A cena na sala era patética. Ismael estava pálido, olhando de Vanessa para mim, sem saber o que fazer. Vanessa, ao me ver, parou. O sorriso murchou. Ela me olhou com aquele desprezo que as amantes oficiais reservam para as esposas que consideram enganadas. Quem é essa? Ela perguntou a Ismael, apontando para mim com uma unha postiça longa e vermelha. A empregada? Ismael abriu a boca, mas nenhum som saiu. Ele estava encurralado. Se dissesse a verdade, perdia a amante e a fantasia de homem rico. Se mentisse, enfrentava a minha fúria e o despejo imediato. Eu não esperei ele responder. Cruzei os braços e me encostei no batente da porta, sorrindo. Na verdade, querida, eu disse, saboreando cada sílaba. Eu sou a proprietária deste imóvel e também a esposa do seu namorado. Mas, por favor, não deixe que isso atrapalhe. Continue falando sobre o quarto do bebê. Estou muito interessada em saber como o Ismael pretende pagar por ele, já que ele acabou de assinar um termo de confissão de dívida comigo por ter desviado dinheiro das contas de luz. Vanessa olhou para Ismael, esperando que ele risse, que dissesse que eu era louca. Mas a cara de derrota dele confirmou tudo. O silêncio dele foi a maior humilhação que ela poderia sofrer. Ela largou as sacolas no chão. O rosto dela passou de arrogante para furioso em segundos. Ela começou a gritar com ele, chamando-o de mentiroso, de falido. Disse que ele havia prometido que o apartamento seria deles, que a velha bruxa, referindo-se a mim, estava com os dias contados. Eu deixei que eles brigassem. Era música para os meus ouvidos. Quando os gritos ficaram altos demais, eu intervi. Acabou o show, eu disse com autoridade. Senhorita Vanessa, você tem 2 minutos para sair do meu prédio antes que eu chame a polícia por invasão de propriedade. E leve seu lixo com você. Apontei para as sacolas e para Ismael. Ela me olhou com ódio, pegou as sacolas e saiu batendo os pés, xingando a nós dois. Ismael tentou ir atrás dela, mas eu fechei a porta na cara dele, trancando-o para fora, no corredor. Ismael passou a noite no corredor. Eu ouvi ele bater, implorar, chorar. Depois, ouvi os passos da mãe dele subindo as escadas. Ela veio resgatá-lo. Eles foram embora juntos. Fiquei sozinha no apartamento pela primeira vez, em anos, sentindo uma paz absoluta. Mas eu sabia que não tinha acabado. Margarida não aceitaria a derrota tão facilmente. Ela era o tipo de cobra que, mesmo decapitada, ainda tentava morder. Na segunda-feira, recebi uma notificação. Margarida havia entrado com uma ação contra mim, alegando maus tratos psicológicos contra o filho e, pasmem, uso capião de uma parte do apartamento que, segundo ela, Ismael havia reformado com dinheiro próprio anos atrás. Era uma mentira deslavada, mas feita para travar meus bens e me causar dor de cabeça. Além disso, ela começou uma campanha de difamação no bairro. Dizia aos vizinhos, que agora eram meus inquilinos, que eu era uma mulher desequilibrada, que havia roubado o dinheiro do marido e que o prédio estava caindo aos pedaços por minha culpa. Isso me obrigou a acelerar meu plano final. Eu precisava neutralizar Margarida de uma vez por todas. E para isso, eu precisava atacar onde ela mais sentia dor, no orgulho e no patrimônio que ela dizia ter. Comecei a investigar a vida de Margarida. Ismael sempre disse que a mãe era uma viúva confortável, que vivia de rendas. Mas, analisando os extratos bancários conjuntos que Ismael tinha esquecido em uma gaveta, documentos antigos que ele nunca descartava, percebi transferências estranhas. Descobri que a casa onde Margarida morava, aquele sobrado escuro e opressor, não estava quitada. Ela havia refinanciado o imóvel 3 vezes para cobrir as dívidas de jogo de Ismael e para manter o padrão de vida insustentável dos dois. A última hipoteca estava com parcelas em atraso. O banco estava prestes a tomar o imóvel. Era a informação que eu precisava.
Enquanto eu montava o dossiê contra a minha sogra, Ismael tentou voltar. Ele apareceu no trabalho. Sim, ele teve a audácia de ir até a editora que, ocasionalmente, eu visitava para reuniões presenciais, embora ele achasse que eu não tinha vínculos profissionais sérios. Ele estava desgrenhado, a barba por fazer. Ele me cercou no estacionamento. Não pediu desculpas. Pelo contrário, ele tentou me culpar pelo fim do namoro com Vanessa. Disse que eu tinha inveja da felicidade dele, que eu era uma mulher amarga e seca. Você acha que venceu, Marcela? Ele sibilou, segurando meu braço com força. Você pode ter o prédio, mas você vai morrer sozinha. Ninguém aguenta uma mulher como você. Minha mãe estava certa. Você é um peso morto, uma parasita que teve sorte na vida. Eu me soltei dele com um puxão brusco. Sorte? Eu perguntei, sentindo o sangue ferver, mas mantendo a voz fria. Você chama de sorte trabalhar 14 horas por dia enquanto você dorme? Você chama de sorte cuidar de cada centavo enquanto você gasta com prostitutas e jogos? Você não sabe o que é sorte, Ismael, mas vai descobrir o que é o azar muito em breve. Ele riu debochado. Você não tem coragem de fazer nada contra mim. Você me ama. Você é fraca. Foi a última vez que ele me insultou com convicção, porque no dia seguinte, eu fiz a jogada que mudaria o destino deles para sempre. Fui ao banco que detinha a hipoteca da casa de Margarida. Usei o restante da minha herança, mais um empréstimo que consegui dando o prédio como garantia. Um risco calculado. E comprei a dívida dela. No Brasil, isso é possível através da cessão de crédito. O banco, querendo se livrar de um ativo problemático, aceitou minha proposta com facilidade. Eu agora era a credora da casa da minha sogra. Eu tinha o poder de executar a dívida e tomar a casa dela a qualquer momento. Mas eu não queria apenas a casa. Eu queria que eles sentissem o desespero. Eu queria que eles soubessem que a peso morto agora segurava a vida deles na palma da mão. Marquei uma reunião de família. Mandei uma mensagem para Ismael dizendo que estava disposta a reconsiderar a situação deles, talvez até ajudá-los financeiramente, se eles viessem ao apartamento para uma conversa civilizada. Eles morderam a isca. A ganância e a necessidade falaram mais alto que o orgulho. Eles apareceram na quinta-feira à noite. Margarida vestia sua melhor roupa, tentando recuperar a pose de matriarca superior. Ismael parecia esperançoso, achando que eu finalmente tinha quebrado e voltado a ser a esposa submissa. Preparei a sala. Coloquei o termo de cessão de crédito sobre a mesa, ao lado de uma garrafa de vinho barato. O único que eu me dispus a servir para eles. Eles se sentaram. Margarida olhou ao redor, criticando a nova disposição dos móveis que eu havia mudado. Fico feliz que tenha recuperado o juízo, minha filha. Ela disse com aquele sorriso falso. Família é para se ajudar. O Ismael me contou que você estava exaltada. Mas perdoamos você. Afinal, hormônios femininos são complicados. Eu respirei fundo. A audácia daquela mulher não tinha limites. Eu chamei vocês aqui para fazer um acordo, eu disse. Estamos ouvindo, disse Ismael, já estendendo a mão para o copo de vinho. O acordo é o seguinte, continuei. Vocês têm duas opções. Opção A. Ismael sai da minha casa hoje, com as roupas do corpo, assina o divórcio abrindo mão de tudo, e vocês somem da minha vida. Opção B. Fiz uma pausa dramática. Opção B? Perguntou Margarida impaciente. Deixe de rodeios, garota. Opção B? Eu executo a dívida hipotecária da sua casa, dona Margarida, que eu comprei ontem do banco. E coloco vocês dois na rua, sem casa, sem teto, e com o nome sujo na praça por gerações. O silêncio que caiu sobre a sala foi pesado, denso, sufocante. Margarida parou com o copo no meio do caminho até a boca. Ismael olhou para Ijamãe, depois para mim, os olhos arregalados de terror. Você comprou a dívida da minha casa? Margarida sussurrou, a voz falhando pela primeira vez. Comprei, confirmei, empurrando o documento na direção dela. E as parcelas estão atrasadas há 6 meses. Eu posso pedir a consolidação da propriedade amanhã de manhã. Ismael começou a chorar. Um choro feio, soluçante. Por favor, Marcela.
Ele implorou. Não faz isso. É a casa da minha mãe. É a nossa única segurança. No segurança que vocês financiaram com o meu dinheiro, com o dinheiro das contas que você não pagou, com a dignidade que vocês tentaram me roubar? Respondi. Mas eu sou generosa. Eu vou dar a vocês uma terceira opção. Uma opção que vai exigir que vocês paguem por cada palavra depreciativa, por cada humilhação, por cada prato de comida que me negaram. Eu me inclinei para a frente, olhando nos olhos aterrorizados daquela mulher que, dias antes, me chamava de inútil. Vocês vão trabalhar para mim, eu disse. E não vai ser no escritório. O prédio precisa de um zelador e de uma faxineira para a limpeza pesada das áreas comuns. E adivinhem quem são os candidatos perfeitos? A sala de estar, antes palco das minhas humilhações solitárias, transformou-se naquele instante em um tribunal silencioso, onde o ar parecia ter se solidificado. A proposta pairava entre nós, pesada e grotesca para os ouvidos refinados da senhora Margarida e de seu filho, de ouro. Trabalhar. Não como executivos ou consultores, mas como serviçais, zelador e faxineira. A ironia era uma lâmina fria que eu enterrava lentamente na vaidade deles. Margarida foi a primeira a reagir, não com aceitação, mas com uma explosão de negação que beirava até a histeria. Ela se levantou, derrubando a cadeira para trás, o rosto retorcido numa máscara de repulsa. Gritou que eu era um monstro, uma demônia que havia possuído a vida deles. Disse que jamais, nem em 1 milhão de anos, ela se rebaixaria a esfregar o chão de um prédio que, na cabeça delirante dela, deveria ser do filho. Ela afirmou que preferia morrer de fome a servir a uma ninguém, como eu. Eu apenas a observei, bebericando meu chá. O vinho barato eu deixara apenas para eles. E esperei que o fôlego dela acabasse. Quando ela finalmente parou, ofegante, com a mão no peito, eu calmamente peguei o celular. Disquei o número do meu advogado e coloquei no viva-voz, sem completar a chamada, apenas para que ouvissem o tom de descagem. Olhei para Ismael. Ele estava encolhido no sofá, chorando copiosamente, uma imagem patética de um homem que nunca soube ser adulto. Perguntei a ele, com a voz suave, se ele tinha algum lugar para levar a mãe dele naquela noite. Perguntei se a Vanessa, a amante que ele planejava colocar no meu lugar, tinha um quarto de hóspedes para abrigar uma sogra falida e um namorado endividado. O silêncio dele foi a resposta. Vanessa já havia bloqueado o número dele dias antes, assim que percebeu que a fonte de dinheiro havia secado. Desliguei o telefone antes de completar a ligação e coloquei a realidade na mesa. Expliquei que a execução da hipoteca da casa de Margarida não demoraria meses. Dada a situação jurídica e o contrato de cessão que eu possuía, eu poderia solicitar a posse em questão de semanas. Mas, se eles aceitassem minha oferta de emprego, eu permitiria que morassem no apartamento funcional do térreo, um cubículo úmido e sem janelas, que servia de depósito, antigamente chamado de quarto de despejo, e descontaria o aluguel e a dívida dos salários mínimos que eu pagaria a eles. Era uma oferta de escravidão moderna, legalizada por contratos e confissões de dívida. Ismael olhou para a mãe. Margarida olhou para o nada. A fome de futuro e o medo do relento venceram o orgulho. Com as mãos trêmulas, que pareciam garras de um animal velho e ferido, Margarida assinou. Ismael assinou em seguida, manchando o papel com uma lágrima que caiu do seu rosto inchado. A transição foi rápida e brutal. Na semana seguinte, tomei posse oficial da casa de Margarida. Não senti pena ao ver os caminhões de mudança, os mais baratos que encontrei, levando os móveis vitorianos e as pratarias que ela tanto amava para um leilão de penhores. Tudo seria vendido para abater os juros da dívida colossal que eles tinham comigo. Eles saíram de lá apenas com as roupas do corpo e alguns objetos pessoais, que cabiam em 4 caixas de papelão. A chegada deles ao novo lar, no edifício Laranjeiras, foi um espetáculo que eu assisti da janela do meu apartamento, no primeiro andar. Chovia, uma chuva fina e gelada, que parecia lavar a alma da rua. Vi Ismael carregando um colchão de espuma velho nas costas, tropeçando na calçada. Vi Margarida, sempre impecável em seus tailleurs,
agora vestindo uma calça de moletom desbotada e arrastando uma mala com uma roda quebrada. Eles se instalaram no quarto dos fundos, próximo à casa de máquinas do elevador e às lixeiras. O cheiro ali era uma mistura constante de óleo, lixo orgânico e umidade. Era o perfume da nova realidade deles. No dia seguinte, entreguei os uniformes. Para Ismael, um macacão cinza, de um tecido sintético grosso e quente, com o nome Zeladoria, bordado em vermelho nas costas. Para Margarida, um avental azul celeste, daqueles que amarram na cintura, e um par de luvas de borracha amarela que iam até os cotovelos. O turno começa às 6 da manhã, informei, parada à porta do cubículo deles, tapando-te o nariz de forma teatral para demonstrar meu nojo pelo ambiente. A escadaria deve ser lavada dia sim, dia não. O lixo deve ser retirado 2 vezes ao dia. E, Dona Margarida, quero os metais da portaria brilhando. Se eu vir uma mancha de dedo, a senhora refaz tudo. Ela me olhou com um ódio que poderia incinerar uma cidade, mas abaixou a cabeça e murmurou um "Sim, senhora", tão baixo que quase não ouvi. Os meses se arrastaram, transformando-se em uma rotina deliciosa de justiça poética. Eu continuava trabalhando com minhas traduções, agora em um escritório que montei na antiga sala de estar de Margarida. Sim, eu reformei a casa dela e a aluguei por um valor alto, aumentando minha renda, mas mantive um cômodo para mim, apenas para ter o prazer de usar o espaço que ela me proibia de frequentar. Mas o verdadeiro prazer estava no prédio. Todas as manhãs, ao sair para minha caminhada matinal, eu passava por Margarida. Ela estava de joelhos no hall de entrada, esfregando o mármore antigo. Suas mãos, antes manicuradas e cheias de anéis, estavam grossas, vermelhas e descascando pela ação dos produtos químicos baratos que eu fornecia. Bom dia, Margarida, eu dizia, com um sorriso radiante. Capriche nesse canto aí, ontem ficou uma vergonha. Parecia serviço de gente preguiçosa. Eu usava as exatas palavras que ela usara contra mim durante anos. Preguiçosa. Serviço porco. Gente sem capricho. Eu via os ombros dela tremerem, segurando o choro ou a raiva. Mas ela não respondia. Ela não podia. O contrato tinha cláusulas claras sobre insubordinação, com multas pesadas que aumentariam a dívida impagável. Ismael, por sua vez, envelheceu 10 anos em 6 meses. O homem vaidoso, que gastava horas no espelho arrumando o cabelo, agora andava curvado, com olheiras profundas. Ele era responsável pela manutenção pesada e pelo lixo. Vê-lo carregar os sacos pretos pesados, com o chorume escorrendo pelo macacão, era a imagem da derrota absoluta. O pior para ele não era o trabalho físico, mas a exposição. O bairro era o mesmo. Os vizinhos o conheciam. Antigos colegas de bar passavam na frente do prédio e o viam varrendo a calçada. Alguns desviavam o olhar, constrangidos. Outros, mais cruéis, riam e faziam piadas. Ô Ismael, mudou de ramo, amigo? A crise pegou feio, hein? Gritou um conhecido certo dia. Ismael abaixou a cabeça, fingindo não ouvir, varrendo o mesmo ponto da calçada freneticamente. Eu observava da sacada, bebericando um suco de laranja natural. Era o sabor da vitória. Houve um dia, porém, que marcou o fundo do poço para eles. Era uma tarde de sábado ensolarada. Eu estava na portaria, conferindo as correspondências, quando vi uma figura familiar se aproximar do portão de vidro. Era Vanessa. Mas não a Vanessa exuberante de meses atrás. Ela estava mais magra, o cabelo parecia sem corte há meses, e as roupas, embora tentassem manter um estilo, eram visivelmente desgastadas. Ela não veio visitar Ismael por amor. Ela veio cobrar. Pelo que descobri depois, Ismael havia feito dívidas em nome dela também, usando cartões que ela ingenuamente emprestara na época das vacas gordas. Agora, os cobradores estavam atrás dela. Ismael estava polindo o vidro da portaria quando a viu. Ele parou, o pano sujo na mão, os olhos arregalados. Eu abri o portão, permitindo a entrada dela, curiosa para ver o desenrolar. Vanessa entrou, ignorando a minha presença, e foi direto para cima de Ismael. Ela começou a gritar, no meio do hall, para que todos os inquilinos ouvissem.
Cobrou o dinheiro. Chamou-o de fracassado, de verme, de lixo humano. Você acabou com a minha vida, seu desgraçado! Ela berrava, batendo no peito dele com a bolsa. Eu tive que vender meu carro. Estou morando de favor na casa da minha tia, dormindo num sofá por sua causa. Ismael tentava acalmá-la, gaguejando, olhando para os lados com vergonha. Vanessa, por favor, fala baixo. Eu vou resolver. Resolver o quê? Você é um zelador. Você limpa lixo. Olha para você. Ela cuspiu no chão, perto dos sapatos gastos dele. Margarida saiu do quartinho dos fundos ao ouvir a gritaria, ainda com as luvas amarelas e o avental molhado. Ao ver a nora perfeita humilhando o filho, o instinto materno distorcido dela falou mais alto. Não fale assim com meu filho, sua vagabunda! Gritou Margarida avançando. O que se seguiu foi uma cena deplorável. A ex-amante e a mãe falida trocando insultos baixos, puxando o cabelo uma da outra, enquanto Ismael tentava separá-las e acabava levando tapas de ambos os lados. Eu não interferi. Apenas encostei na parede, cruzei os braços e assisti. Era o teatro dos condenados. Quando elas finalmente se cansaram, Vanessa ajeitou a roupa amassada, olhou para Ismael com nojo supremo e disse: Espero que você morra nessa sarjeta, Ismael. É o lugar que você merece. Ela saiu batendo o portão. Vanessa nunca mais voltou. Soube depois que ela teve que vender até as roupas de grife em brechós para pagar advogados, mas perdeu as ações e terminou trabalhando como atendente de telemarketing em um subúrbio distante, vivendo uma vida cinza e sem luxos. Clímax. A humilhação final no jantar de Natal. O ápice da minha vingança, no entanto, foi reservado para as noite de Natal. Eu decidi que não passaria a data sozinha, mas também não queria convidados. Eu queria celebrar comigo mesma. Encomendei uma ceia farta de um restaurante renomado. Peru, farofa de castanhas, vinhos caríssimos, sobremesas sofisticadas. Mandei entregar no meu apartamento. Às 8 da noite, chamei Ismael e Margarida pelo interfone interno. Mandei que subissem. Eles apareceram na minha porta, ainda de uniforme, com a esperança brilhando nos olhos tristes. Talvez achassem que, sendo Natal, o espírito de caridade tivesse tocado meu coração. Talvez achassem que eu os convidaria para sentar à mesa, que eu lhes daria um prato de comida decente, que haveria uma trégua. Abri a porta. Eu vestia um vestido de seda vermelho, estava maquiada e perfumada. O apartamento estava decorado, iluminado, cheirando a riqueza e conforto. Entrem, mas fiquem no tapete da entrada, por favor. Não quero sujeira no piso, ordenei. Eles obedeceram, ficando parados ali, como dois mendigos esperando esmola. Eu chamei vocês porque preciso de um favor, eu disse, indo até a mesa farta. Peguei uma travessa pesada com o resto dos ossos do peru e algumas sobras de arroz que eu já havia separado propositalmente, misturando tudo de forma grosseira. O lixo do prédio está acumulando muito rápido com as festas dos vizinhos, expliquei, mantendo o tom casual. Preciso que vocês desçam agora e façam uma limpeza extra nas lixeiras. O cheiro está incomodando aqui em cima. O rosto de Ismael caiu. Margarida soltou um gemido baixo. Mas... é Natal, Marcela. Ismael tentou argumentar, a voz embargada. A gente pensou... Você pensou o quê? Cortei ríspida. Que ia jantar comigo? Com a mulher que vocês chamaram de peso morto? Com a mulher que vocês tentaram deixar sem teto? Caminhei até eles, segurando a travessa com as sobras misturadas. Ah, quase esqueci. Como sou uma patroa justa, aqui está o bônus de Natal de vocês. Estendi a travessa com os restos revirados. Parecia comida de cachorro. Podem levar. É comida de verdade, nutritiva. Melhor do que aquela gororoba que eu cozinhava, não é, dona Margarida? Margarida olhou para a comida. A fome dela era real. Eles vinham comendo macarrão instantâneo e pão velho há semanas. O orgulho dela travou uma batalha final com o estômago e perdeu. Ela estendeu as mãos trêmulas e pegou a travessa. Obrigada. Ela sussurrou, uma lágrima escorrendo pelo nariz aquilino agora vermelho. De nada. Agora, sumam da minha frente e vão limpar o lixo. Quero as lixeiras vazias em meia hora.
Fechei a porta na cara deles. Tranquei a fechadura. Do outro lado, ouvi apenas o silêncio da derrota, seguido pelos passos arrastados deles, indo em direção ao elevador de serviço, carregando os meus restos para o porão onde viviam. Voltei para a minha mesa, servi uma taça de vinho de R$ 500 e brindei ao espelho. Feliz Natal, Marcela. Você sobreviveu. 5 anos se passaram desde aquela noite. Minha vida floresceu de maneiras que eu jamais imaginaria. O edifício Laranjeiras foi totalmente reformado e agora é um endereço cobiçado no bairro, com aluguéis que triplicaram de valor. Comprei outros 2 imóveis na região. Minha empresa de tradução cresceu, contratei assistentes e hoje apenas coordeno projetos, viajando para a Europa 2 vezes por ano. Ismael e Margarida continuam lá. Eles se tornaram parte da mobília desgastada do prédio. A dívida deles, com os juros compostos e as multas por serviços mal executados, que eu aplico rigorosamente, tornou-se impagável. Eles estão presos em uma teia financeira e psicológica, da qual não têm forças nem inteligência para escapar. Ismael é um homem acabado antes dos 40 anos. Perdeu os dentes da frente por falta de tratamento dentário, que eu me recuso a pagar, e o salário dele não cobre. Ele evita olhar nos olhos dos moradores. Ele sabe que é o bobo da corte do meu reino. Margarida sofre de artrite nos joelhos de tanto esfregar chão, mas continua trabalhando. O medo de ser jogada na rua, de virar uma indigente total, a mantém esfregando, dia após dia. Às vezes, quando passo por ela no corredor, ouço-a resmungando sozinha, conversando com fantasmas de um passado em que ela achava que era alguém. Bom dia, dona Margarida. Eu digo sempre, impecável em meus ternos de linho. Ela para, se apoia na vassoura e me olha com aquele misto de pavor e reverência que se destina aos deuses cruéis. Bom dia, dona Marcela. O chão está limpo, viu? Está limpo. Assim espero, respondo. E sigo meu caminho, o som dos meus saltos ecoando como o tic-tac do relógio que conta o tempo da minha vitória eterna. Eles tentaram me enterrar, mas esqueceram que eu era semente. Agora, eu sou a floresta inteira, e eles são apenas o adubo podre que nutre o meu jardim. A vingança não foi apenas um prato que se comeu frio. Foi um banquete completo, servido lentamente, garfada por garfada, até que não restasse nada deles além da casca oca da submissão. Eles quiseram que eu conhecesse o meu lugar. E eu conheci. O meu lugar é no topo. E o deles? Bem, o deles é tirando o meu lixo. Gostou dessa história de vingança e superação? Então, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar este vídeo com quem também adora ver a justiça sendo feita. Comente abaixo o que você faria no lugar da Marcela.